Na última semana, a cidade de Barbacena recebeu mais uma notícia importante. Foi aprovado o seu projeto de ICMS turístico. Trata-se de um trabalho da Agência de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e Região, a AGIR. E também um trabalho da AGIR é o projeto Trem Turístico. Nós vamos falar sobre esses temas no programa de hoje. Para falar sobre isso, em nossos estúdios, o presidente da AGIR, Edson Brandão, e o diretor de cultura da agência, Fred Furtado. Em instantes, no programa Além da Notícia. Barbacena acaba de ter aprovado o seu ICMS cultural. Aqui em nossos estúdios, o presidente da AGIR, Edson Brandão, e também o diretor de cultura, Fred Furtado. Nós vamos conversar com eles sobre essa conquista que Barbacena ganha agora nesse final de ano e aproveitando a presença ilustre aqui do presidente e diretor de cultura da AGIR, nós iremos conversar um pouco sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela agência, que é uma marca da administração do prefeito Tony Andrada. Edson Brandão, satisfação em recebê-lo. Fred Furtado, mais uma vez também aqui participando do programa. E agora, para a gente iniciar o programa falando dessa notícia importante, que é o projeto de Barbacena tendo sido aprovado aí do ICMS cultural. É de fato um prazer estar aqui também, Gilmar. E, na verdade, a cidade com a conquista da pontuação, porque é um ranking, na verdade, que é colocado para cidades ou aqueles municípios que têm condição de mostrar se estão seguindo as políticas que o Estado preconiza para ficar aptas a receber as verbas que são calculadas a partir do ICMS distribuído pelo Estado inteiro. Então é importante, quando se conquista uma pontuação, como foi o caso de Barbacena, o 10, é como se fosse na escola, porque fez o trabalho de casa completo, exatamente. Então, várias atitudes, várias ações que o município precisa demonstrar perante o Estado foram cumpridas realmente ao longo do ano, de formas que isso habilita o Estado a receber um valor em dinheiro que ainda é calculado pelo Estado, a gente não tem essa informação, mas que obviamente faz a diferença na hora de ter algum investimento, valor, né? Receber, ele passa a partir do próximo ano? Sim, ele vem a partir do ano, mas ele, acima de tudo, é um demonstrativo de que há atitude administrativa, que há preocupação com o setor. Isso aí é fruto de um trabalho que foi realizado ao longo desse ano. Sim, ele é um trabalho burocrático, na verdade, ele precisa estar o tempo todo vinculado a acompanhar planilhas, atitudes e tudo, e a gente tem uma coisa muito importante, que é a Escola do Patrimônio, que é uma forma de levar para a comunidade, aí no caso para as novas gerações, noções de que a proteção do patrimônio histórico, principalmente cultural, ela não é só um diletantismo, ela é uma atitude que tem a ver com o interesse direto das pessoas em relação a desenvolvimento, a questões realmente de qualidade de vida e de economia. Então, quando a gente consegue, por meio dessa pontuação, perceber que a cidade está se movimentando com todas as dificuldades que ela tem, porque infelizmente ao longo do tempo nós perdemos muito da paisagem histórica que Barbacena antigamente possuía, isso foi reflexo até do tipo de desenvolvimento que a cidade teve ao longo do tempo, mas ainda assim nós temos peças isoladas ou elementos arquitetônicos, principalmente, que demonstram que a gente precisa preservar a nossa história. E não fica só na questão do patrimônio edificado. Até atitudes ou bens imateriais, como algum tipo de tradição ou alguma comunidade. No nosso caso aqui agora a gente tem muito enfaticamente a presença da comunidade quilombola dos Candendês, que é uma descoberta recente. Aliás, uma descoberta que só foi possível porque nós temos um arquivo histórico, onde pesquisadores puderam ter acesso a documentos chamados fontes primárias, onde se percebeu que ali na região do Ponto Chique, na verdade, você tinha uma comunidade ancestral de afrodescendentes que mantinha toda uma identidade, todo um modo de vida
que os classificava como um reduto quilombola. Então, até isso é importante na hora da gente mostrar o que se faz para preservar a memória da cidade. Inclusive, pode ser citado também, e que você tem uma participação muito grande aí, que é o Museu da Loucura. Os museus, de uma forma geral, aliás, é um dos grandes desafios que eu vejo com a AGIR, e principalmente a direção de cultura que o Fred está ocupando atualmente, é como fazer os museus, que são muito interessantes, eu imagino que a TV já tenha tido a oportunidade de mostrar alguns, mas que eles comecem a estar mais no dia a dia das pessoas. E, de certa forma, o Museu da Loucura, porque ele preserva a história da E ele é assim, o mais impactante, né? Nós estamos aí num momento em que há uma descoberta desse tema com o livro da Daniela Arbex, que agora já ganhou uma dimensão internacional. A gente está presenciando já o lançamento de uma edição em Portugal desse livro e mais algumas reportagens que saíram na imprensa da Europa. Então, você vê, é uma coisa muito importante que se faça, não é? No nosso caso aí específico da loucura, muita gente acha que isso não deveria ser abordado ou é um assunto desagradável, mas é o contrário, é a cidade de Barbacena mostrando maturidade suficiente para superar uma coisa que hoje realmente é considerada uma tragédia, uma agressão aos direitos humanos, mas que graças a Deus foi superada, e hoje a história é informação, é experiência vivida pela comunidade. Com certeza. Participando do nosso programa de hoje, o presidente da AGIR, Edson Brandão, e o diretor de cultura da AGIR, Fred Furtado. Ô Fred, o Edson falava aí sobre o dever de casa que foi cumprido. Eu gostaria que você pudesse detalhar um pouquinho quais foram essas tarefas que o município cumpriu para que agora ele pudesse ser coroado com esse ICMS cultural. Bom, boa noite, Gilmar, boa noite, Edson, boa noite, audiência, é um prazer estar aqui novamente. Bom, eu acho que é importante a gente entender o contexto onde a Diretoria de Cultura e Turismo surge junto com a AGIR nesse ambiente de Barbacena na criação da gestão do prefeito Toninho Andrada. Porque quando ele propôs a criação da AGIR, e já anunciamos publicamente que seria extinguida a Fundação de Cultura e a Empresa Municipal de Turismo, a Fundac e a Senatur, criou-se uma grande preocupação, né, de como se preservaria as preocupações já existentes de patrimônio, de museu e tudo. Então, como que a gente entende, ou como eu entendo que a gente tem conseguido fazer isso? Mantendo um corpo técnico capaz de gerir recursos, capaz de elaborar projetos, capaz de criar demandas, um corpo executivo muito hábil, com quem a gente pode contar com plena confiança para a execução de tarefas e projetos em diversas áreas. Estou falando bem amplo. Hoje eu acredito que a AGIR está tendo cada vez mais uma equipe mais redonda, que a gente já foi montando essa equipe pensando na interdisciplinaridade e no encontro em que as diretorias precisam ter entre si para somar com um projeto como um todo, seja um calendário cultural artístico, seja as ações de preocupação com o meio ambiente, seja como trabalhar isso como um composto que fomente o desenvolvimento econômico, como o marketing vai trabalhar em cima disso, é justamente para esse encontro que justifica-se o marketing. Então o marketing o que a gente vai divulgar disso tudo. Então quando a gente pensa nessa estrutura, todas as coisas se misturam muito. Todas elas misturam, elas têm que andar juntas num carro muito dinâmico, né? Então quando a gente tem essa história do ICMS turístico que recebeu a nota 10, a gente tem isso porque a gente tem um corpo técnico presente interno que foi capaz de elaborar um projeto com todas as minúcias, com todos os levantamentos necessários, índice de hotéis, número de leitos, preços médios, restaurante, quantos museus, quantos pontos turísticos, o que há de divulgação nisso, visitação de último período. São vários dados técnicos que o levantamento disso, o processamento disso é muito importante. Além do ICMS turístico que acontece no ano, existe também o ICMS cultural que vai ser encerrado, que se encerra no dia 9 de dezembro de 2013. Dessa forma, como a gente tem trabalhando esse corpo técnico dessa forma e a gente tem uma habilidade política para poder conversar sobre tudo que é necessário, muito hábil, tanto com Edson estando à frente da AGIR, Gogó enquanto esteve à frente da AGIR, Maria da Glória Pereira Bittar. Então isso dá uma ênfase, um estímulo para nós que já somos da área, trabalhar muito, com muito afinco, com muita vontade. Eu acho que isso reflete nessa nota 10 do ICMS turístico que está acontecendo aqui agora. Essa nota 10 é de um projeto que já tinha sido elaborado. Então isso nos inspira, nós não queremos menos que o 10 para o próximo ano. E se a gente tiver 10 no cultural, assim
como a gente teve 10 no turístico, significa que Barbacena está em ênfase por uma capacidade técnica, assim como a Secretaria de Cultura de Carandaí já me ligou pedindo auxílio, como que a gente poderia ajudá-los a respeito da elaboração desses projetos. Então, eu acho que a gente está pensando muito nisso, como dar essa garantia técnica para que a presidência da AGIR tenha essa governabilidade interna conosco e como a gente nos manter estimulados para querer disso, querer mais, mostrar para o prefeito e para a população que é possível a gente fazer minimamente essa recuperação de memória e preocupação com o nosso patrimônio, que já foi muito degradado ao longo das décadas, não vou nem dizer só ao longo dos anos, mas que a gente ainda tem algumas representatividades maravilhosas. E os nossos museus são conquistas que municípios do porte de Barbacena ou similar, é difícil você encontrar algo que tenha de 4 a 5 equipamentos culturais como nós temos em Barbacena e com as importâncias simbólicas e representativas que tem para o setor. Fred, com relação à aplicabilidade desses recursos, né? Em que eles podem ser utilizados? Isso a gente tem uma discussão, Gilmar, que está até no nível nacional, porque quando computa-se o valor a ser retornado, esse valor ele tende a retornar no caixa geral da prefeitura. A gente tem feito uma conversa tanto interna e começando a levar essa conversa para o gabinete do prefeito, que é, já que a gente está, que é importante dizer isso, a gente está no momento de elaboração do Sistema Municipal de Cultura de Barbacena, já estamos assinados com o Sistema Nacional de Cultura. Então a gente já está trabalhando o embrião de uma política pública de cultura para a cidade. Isso já completamente em consonância com o prefeito. Então a gente está começando a levar esse debate, se não seria também o caso da gente pegar este recurso, tentar tanto propor quanto passar uma lei que garanta que ele retorne para as atividades originárias deles. Então o ICMS turístico ele seria destinado a ser reinvestido na cadeia do turismo. E o ICMS cultural, idem, com foco no patrimônio. Patrimônio, para se preservar um patrimônio, é recurso que você precisa, além da habilidade técnica, mas você precisa de tinta, você precisa de cuidado, você precisa de reparo, você precisa de conservação. Então, um recurso desse, quando a gente já tem a garantia de que tecnicamente somos hábeis, somos capazes de elaborar esse projeto e trazer a pontuação necessária, então nós estamos começando agora a fazer essa negociação de como garantir que o recurso seja reinjetado na própria atividade originária. Fred, você inclusive está recém-chegado aí de um evento que aconteceu em Brasília. Eu gostaria que você contasse também detalhes sobre isso, que coloca a Barbacena aí no cenário nacional na área da cultura. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e assim que a gente voltar, eu gostaria que você falasse sobre isso. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos a seguir com o programa Além da Notícia. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDesk, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde.
Voltamos com o segundo e último bloco do programa Além da Notícia de hoje. Aqui em nossos estúdios, o presidente da AGIR, Edson Brandão, o diretor de cultura da agência, Fred Furtado. Fred, ao final do primeiro bloco eu te perguntava sobre o evento que você participou representando o município de Barbacena em Brasília no último final de semana. Bom, Gilmar e toda a audiência, foi a terceira Conferência Nacional de Cultura. Esse ano de 2013 foi o ano do terceiro ciclo de conferências de cultura no Brasil. Então, quando a gente saiu do segundo ciclo, que foi em 2005, a grande temática que estava sendo falada era a construção final, do momento final para a implementação de um sistema nacional de cultura, que implicaria diretamente na implementação dos sistemas estaduais de cultura e da adesão gradual dos municípios com os sistemas municipais. Naquela época, eu tinha saído de Barbacena como delegado mais votado pela sociedade civil para representá-lo na conferência estadual e da microrregião central como delegado mais votado da sociedade civil para a Conferência Nacional, segunda Conferência Nacional. Agora eu pude verificar e ainda estou verificando, que ainda tem que cair todas as fichas, processar todos os dados colhidos, como foi representar isso pelo poder público, que eu saí de Barbacena. A gente realizou uma conferência intermunicipal de cultura aqui em Barbacena, a gente realizou uma conferência que recebeu 15 municípios da região. Daqui nós fomos para a estadual, e da estadual eu saí como delegado para representar a região central de Minas Gerais, pelo poder público na Conferência Nacional. Chegou-se à conclusão de que é o momento da burocracia efetivar a prática que já vem acontecendo. Então a gente está numa década onde as redes de cultura, tanto as apoiadas pelo Ministério da Cultura, as secretarias estaduais de cultura, vieram muito à tona, como o programa Cultura Viva, assim como atividades da própria sociedade civil vieram muito à tona, com todas as polêmicas cabíveis, como o circuito fora do eixo, e a gente pôde perceber muito que, independente do que estivesse acontecendo, do que estivesse sendo discutido, Barbacena vivenciou aquilo também. O ponto de partida foi contemplado como ponto de cultura no primeiro edital dos pontos de cultura em 2004 para 2005. O coletivo 77 foi ponto de articulação do circuito fora do eixo e ainda realiza eventos, plataformas, enquanto os eventos que são plataforma mesmo de realização nacional. Então foi muito interessante sentir isso, como Barbacena está bem posicionada, como a própria visão do prefeito ao nos propor a linha de trabalhos com a diretoria de cultura. Já foi desde o início da gente realizar a implementação do sistema municipal de cultura. Então agora, pelo menos o que a gente volta disposto a fazer, que já era um planejamento pensado, que a gente confirmou que é isso mesmo, é abrir o ano de 2014 com uma série de ouvidorias setoriais da área cultural em Barbacena e região. Nós vamos instalar o Fórum Permanente de Cultura e, através dele, realizar reuniões mensais, onde a gente possa ouvir as artes cênicas de diversas formas, a literatura, a música, o artesanato, a cultura popular, a cultura afrodescendente. A gente vai encontrar entre nós mesmos, nessas discussões abertas, quais linhas vamos adotar e, através dessas ouvidorias, redigir e implementar o sistema municipal de cultura em Barbacena. Bem, esses crescimentos são importantes, tanto o Edson falando quanto você falando, porque o que acontece às vezes nos bastidores, as pessoas não têm conhecimento. Às vezes só têm conhecimento daquilo que é realmente mostrado. O Edson, eu gostaria de te perguntar também a respeito de um outro projeto importante. A gente sabe muito bem que a AGIR esse ano, ela realmente agiu, trabalhou muito, trabalhou em várias áreas, seja na área da cultura, do turismo, do eventos, do fomento econômico. Foram muitas novidades. O prefeito Tony Andrade foi muito feliz ao criar essa agência. Eu acho que ela está cumprindo o objetivo que ele sempre tem falado, que é realmente de trazer aí um dinamismo novo para a administração municipal. Então eu gostaria que você falasse de um outro projeto que é muito importante para a cidade, é muito importante para a agência e que você, de certa forma, está liderando esse movimento, você é um defensor dessa causa, está lutando por isso, que é a questão do trem turístico. É só ilustrando aí o que você falou, realmente o advento da AGIR foi, além da lucidez do prefeito Tony Andrade em perceber que precisa ter multidisciplinaridade para que se pense desenvolvimento, mas que se leve em conta a cultura, que se pense em meio ambiente, mas que ele também esteja acoplado a desenvolvimento. Enfim, a mescla dessas áreas, que na verdade significam qualidade de vida, porque quando isso tudo está junto, meio ambiente, cultura, turismo, economia funcionando, na verdade nós estamos dando horizontes para a cidade resgatar o que ela mais precisa, que é a capacidade de ser uma boa cidade para quem vive e uma cidade interessante para quem vem visitar. E é aí que entra as estratégias. Também.
No caso, é uma cadeia, né, que vai se gerando em torno disso, porque se ela é boa para viver, ela é boa para investir, ela é boa para visitar, para empreender. É uma teia mesmo de relações que se estabelece aí. Então, a Agir tem esse conceito. E foi curioso que foi o ano assim, que ela teve que se construir, ela, na verdade, está se construindo, não é? Estruturalmente e com todo o desafio de desativar uma área, algumas áreas que já existiam, para que uma outra realidade administrativa tome o lugar, não é? E é o que vai acontecer agora na virada do ano. Então, como o prefeito bem ilustrou, é trocar o pneu com o carro andando, e foi o que aconteceu. E deu certo, por incrível que pareça. Muita gente poderia imaginar que seria uma tarefa quase impossível, mas aí entra mais a capacidade individual que a gente pode destacar de todas as diretorias da Agir, cada um com a sua expertise, conseguindo fazer essa estrutura que ainda não está efetivamente construída funcionar assim mesmo não tendo a estrutura burocrática necessária, e que virá agora com os próximos dias com os ajustes finais. E no bojo disso, eu acho que a ilustração perfeita dessa dinâmica toda realmente é o projeto do trem, porque ele tem acoplado a ele tudo isso. Nós temos integração regional, porque nós estamos falando de um projeto que consegue unicidades em torno de um interesse. Nós temos resgate histórico, porque nós estamos falando de um tipo de transporte, de uma locomotiva ou de um veículo ferroviário que foi construído há 50 anos atrás. No caso, a Litorina, que é a proposta da ONG Amigos do Trem para Barbacena. Nós estamos falando da possibilidade de resgatar a estação ferroviária como um bem imóvel ou um tesouro arquitetônico que nós temos, e além de tudo é um equipamento cultural muito interessante, porque há 20 anos tem a melhor escola de dança da cidade, não é? A gente, sem nenhuma pretensão, pode afirmar isso, porque já está consolidado. Nós temos ali o Conservatório Municipal, e nós temos também a possibilidade de ter outras coisas acontecendo, desde que uma grande atração possa alinhavar tudo isso. E o trem turístico é esse ponto. Para os barbacenenses terem ideia, esse trem, o diferencial dele, primeiro, é que é uma máquina automotriz mais moderna. Então, ela não é exatamente o conceito do trem Maria Fumaça, da locomotiva a vapor, que normalmente você vê nas cidades que mantém esse tipo de atração turística. Outra coisa, o trajeto é diferente. Nós temos 43 quilômetros de ida até o Museu de Cabangu, o que dá uma experiência ferroviária de 1 hora dentro de um veículo absolutamente confortável, que dá a possibilidade do visitante, da pessoa que viaja nele, conhecer a nossa paisagem ambiental, porque nós vamos estar na Mata Atlântica. São 8 túneis de Barbacena até chegar em Cabangu, e a ponta final, lá no município de Santos Dumont, um museu de importância internacional, porque nós estamos falando aí da memória do Alberto Santos Dumont, e que é muito bem cuidado, inclusive, pela nossa EPICAR, porque é Barbacena, em parceria com o município de Santos Dumont, e a EPICAR sendo a ponta de lança disso, que cuida da casa do Alberto Santos Dumont. Então é um produto perfeito. E um produto acessível, porque a gente imagina que essa passagem não vai custar muito caro. Ela tem condições, inclusive, dentro do projeto da gente fazer uma ação social também, onde vai ter lucro, né? Exatamente, tanto a ONG quanto os municípios envolvidos querem é que isso seja o grande pretexto para se visitar a cidade. Existe um modelo similar a esse que nós sonhamos implantar aqui no Paraná, que é vitorioso, é Serra Verde, que chama a operadora, que faz uma viagem deslumbrante pela serra lá da região de Curitiba até Morretes. É belíssimo, e há mais de 15 anos está em operação, e é sucesso internacional. Tem gente que sai de países da América do Sul, até da Europa, Estados Unidos, para passear, né, nesse trem que existe lá. Então o nosso modelo é idêntico, ele tem tudo para dar certo. Aí você deve me perguntar, o que está acontecendo? Por que se falou em outubro? Houve toda uma mobilização e a coisa não aconteceu. Na verdade, o trem está pronto.
Se ele for agora abastecido e ligado, ele vem aqui a Barbacena a qualquer momento. O trem não é problema. A parte operacional que a ONG Amigos do Trem desenvolveu, ela é toda aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, que regula isso, né, o serviço ferroviário no Brasil inteiro. Só que a gente tem um conflito de interesses. A malha ferroviária privatizada hoje tem uma grande empresa de transporte de minério, que é uma empresa importante dentro da economia brasileira, e por coincidência, nós estamos no filé mignon dessa malha. Ou seja, o nível de produtividade que essa empresa tem em relação a todo e ela opera em boa parte do Brasil, ela opera Rio, São Paulo e Minas, mas aqui em Minas especificamente é o epicentro da lucratividade e da operacionalidade dela. Então nós estamos vindo com uma proposta diferente que ainda não conseguiu achar o espaço dentro de uma grande atividade econômica de transporte de minerais. Esses personagens aí que você já falou, que já estão alinhavados nesse objetivo, precisa ainda de um acordo. Um acordo aí com essa. Na verdade, nós vamos ter que ter uma conciliação de interesses. Nós temos a importância da empresa, que reconhecemos como um canal importante de movimentação econômica no estado de Minas e como um todo, e o Brasil, e temos o nosso interesse específico aqui, regional, que também não pode ser desmerecido. Para você ter uma ideia, nós estivemos com o prefeito Toninho Andrade em Brasília, eu, o Fred e o prefeito, e lá o Ministério do Turismo indicou esse como um dos 4 grandes projetos de turismo ferroviário no Brasil, só perdendo para alguma coisa que está sendo feita no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo. E olha que lá eles têm que fazer investimentos ainda de alguns milhões de reais. Aqui está tudo pronto. Tá praticamente tudo pronto. É óbvio que a gente precisa recuperar a nossa estação ferroviária, ficou anos sem cuidados, mas isso já está sendo feito pela Diretoria de Cultura. Nesse momento, as obras, pelo menos da parte interna do prédio, já estão em andamento. E a gente precisa chegar num acordo com essa empresa que ainda reluta um pouco. Está dependendo aí para que esse acordo seja fechado? Esse acordo agora ele faz parte de uma burocracia que acontece lá na capital federal, em Brasília. A Agência Nacional de Transportes Terrestres precisa de ver as razões da empresa privada, precisa de ver as razões no caso da ONG Amigos do Trem, e disso eles formularem um acordo, onde esses interesses sejam equalizados. Na sua opinião, qual é o percentual de chance para que o projeto realmente aconteça? Na verdade, é 100%, porque o projeto, legalmente, ele já está aprovado. Existe uma resolução assinada pelo governo federal autorizando que ele circule. O problema é que todo o controle de tráfego dessa malha está na mão da empresa privada. Então, ela não pode fazer nenhum tipo de operação diferente do que ela está autorizada, se não houver realmente um entendimento total da parte deles em liberar. Existe um negócio chamado CCO, que é um Centro de Controle Operacional, que fica em Juiz de Fora, que regula, assim como uma torre de um aeroporto, o trem que para que o outro entre na linha, essa coisa toda, e isso pertence à empresa privada. Então, eu acredito, Gilmar, muito seriamente, que esse impasse vai ser resolvido no momento em que houver uma possibilidade da prefeitura, aí no caso entra a prefeitura como a força institucional. No caso, a presença do prefeito Toninho Andrade, com a liderança da empresa, na sua matriz que fica no Rio de Janeiro, onde se coloca de forma muito clara que a intenção é que ambas as partes façam o que deve ser feito sem prejuízo para ambas também. Então nós vamos precisar ainda de um pouco da paciência do barbacenense e da região como um todo, para que essa parte burocrática seja debatida, até porque o que a gente tem que levar em conta é que a segurança que envolve também é uma operação que precisa ter absolutamente todos os itens de segurança e de capacidade técnica exaustivamente discutidas para que tudo fique bem. Recentemente está na mídia aí um acidente lamentável que aconteceu no interior de São Paulo, que mostra, e é raro, né, porque apesar de algumas coisas pontuais, mas é o meio de transporte mais seguro e mais confortável de todos os modais existentes. Qual que é a velocidade
trem? Esse trem turístico especificamente, ele vai andar no máximo a 60 km por hora, porque ele é uma viagem panorâmica, ele não tem pressa de chegar, pelo contrário. Ele é uma curtição, exato, as pessoas vão ver a paisagem, ver as transformações que a paisagem vai tendo à medida que o tempo vai decorrendo da viagem. Então, ó, eu posso afirmar a vocês, eu fiz isso há muitos anos atrás, essa viagem, é uma experiência fantástica. E se Deus quiser, eu acho que, com todas as dificuldades aí burocráticas, eu acho que nós vamos conseguir vencer isso tudo, e no final quem vai ganhar é Barbacena, é a região das vertentes e Zona da Mata, e vai ser Minas Gerais. Estamos chegando ao final do nosso programa Lei na Notícia. Fred, suas considerações finais? Bom, é um prazer. Eu acho que, além, pegando esse gancho de tudo que o Edson falou, a gente conta com a população, com o barbacenense, com o cidadão mineiro, com quem tiver interesse, vontade de passear nesse trem, porque a gente vai precisar principalmente da adesão popular. A gente está falando de uma discussão que, apesar de institucional, ela é uma discussão política, ela é uma discussão de relacionamento entre um município, entre a linha ferroviária do Brasil, entre uma empresa que explora isso comercialmente e entre uma parceria que queremos fazer para mostrar que tem espaço para todos. Então a gente conta com a adesão popular de todos, vamos convocar a todos para abaixo-assinado, para abraçar a estação, para cuidar do patrimônio que é nosso, ele não é do governo, não é de ninguém especificamente, ele é nosso, então a gente tem que cultivar juntos. Edson? O referendo que o Fred falou, na verdade, esse projeto piloto do trem turístico, ele é um resumo de tudo que nós podemos ainda vivenciar com essas potencialidades que a cultura, o turismo, o cuidado com a cidade, e o mais importante, Gilmar, com o estado de espírito positivo, com a autoestima do barbacenense, que a gente percebe que devagarinho, com todo esse trabalho que está sendo feito, há de voltar, e a gente tem que acreditar que essa cidade é muito viável, ela é muito boa de se viver, e o barbacenense tem que levar isso em conta e acreditar de verdade. Vivemos o tempo de acreditar, e agora nós vamos no tempo de transformar. Bem, agradecendo aí a participação do Edson Brandão, do Fred Furtado, presidente e diretor de cultura, respectivamente, da Agência de Desenvolvimento Regional de Barbacena, a AGIR, e cumprimentando a vocês pelo trabalho. Tenho certeza que o trabalho que é desenvolvido na agência, ele está sendo feito com muita eficiência e principalmente com muito devotamento. Desta forma, nós vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.